Anos, a perda de cerrado nativo colocou em risco a sobrevivência de muitos animais silvestres. Dentre eles, o lobo-guará. Junto com o repórter cinematográfico Douglas Campos, eu acompanhei o trabalho de pesquisadores para preservar essa espécie. Eles querem entender agora como é a vida desse lobo em regiões ocupadas por grandes lavouras e pastagens. Um bicho solitário. Tímido até. E que de mal não tem nada. Esse lobo é bom, bom demais. Muito bonzinho. Nome científico: Chrysocium brachyurus. Nome popular: lobo-guará. Um dos animais símbolo do cerrado brasileiro. É o maior canídeo da América do Sul. Então é um animal fantástico. E tem algo em comum com o agricultor. A gente fala que o lobo tem uma grande função de semeador do cerrado. E isso está muito ligado ao que ele come. Além de pequenos roedores, aves, lagartos, o lobo gosta de frutas. Muitas frutas. Aí, quando faz cocô, ele espalha essas sementes por onde ele passa. Então aqui a gente tem lobos que têm um território que varia entre 40 km² e 200 km². Então áreas muito grandes. O guará vai semeando frutas como a lobeira pela Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru. Região onde é chamado em Guarani de Aguaraguazu, que quer dizer grande cachorro vermelho. E dá para perceber por quê, né? Os tons avermelhados e dourados da pelagem ajudam o lobo a se camuflar na paisagem. Mas está cada vez mais difícil se esconder. Aqui no Brasil, o principal bioma onde ele vive, o cerrado, é um dos que mais sofrem com a devastação. Nos últimos centenas de anos, a casa dele foi totalmente modificada por nós, né? Pelo homem. Hoje, o cerrado aqui no Sudeste está ocupado por extensas lavouras de café, cana, pastagens. Para entender como fica o lobo nesse cenário, equipes do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Instituto Procarnívoros desenvolvem há cerca de 20 anos projetos de preservação da espécie. Acompanhamos um deles, o Lobos do Pardo, que monitora esses bichos em áreas de lavoura nos municípios paulistas de São José do Rio Pardo e Mococa, cortados justamente pelo rio que dá nome à iniciativa, o Rio Pardo. Lobo come cana? Lobo não come cana. Come café? Também não. Come Mas gado? Também não, muito menos. Por que que ele vive nessas regiões com muitos canaviais, muitos cafezais e muito gado? É pela diversidade de alimento que esses locais proporcionam para ele. Então a cana tem passarinho, tem lagarto, tem cobra, tem ratinho. No pasto ele acha alimentos também. Na primeira etapa do projeto, em 2017, as equipes visitaram propriedades rurais e instalaram câmeras fotográficas para descobrir como e quantos animais viviam na região. Lá no início a gente falava, deve ter 5 lobos aqui. E nós identificamos 25 lobos nesse primeiro momento do início do projeto. No ano seguinte, começou a captura dos lobos. Os pesquisadores montaram gaiolas de aço trançado para pegar os animais e então colocar coleiras com um radiotransmissor que monitora o movimento deles. Na expedição que acompanhamos, foram instaladas 10 armadilhas em pontos estratégicos. O bicho está selvagem, ele vê uma gaiola, como que ele vai entrar nessa gaiola? É pelo olfato, pela comida, né? Então a gente quer o cheiro da comida, vai atrair ele lá para dentro. No cardápio, bacon, frango cozido e sardinha com bastante óleo. Aí são muitos detalhes. Amarra aqui, ali, ajusta colar, checa, recheca. É quando a noite cai que o lobo-guará sai da toca para perambular por aí. O pico da atividade dele é ali 6 horas da tarde e 4, 5 horas da manhã. Durante o dia ele está descansando. As câmeras noturnas registram a movimentação perto de uma das armadilhas. Um gadim se aproxima. Pouco tempo depois, eis o lobo-guará, que observa, cheira as iscas, dá uma voltinha
E então entra na caixa. É capturado. De manhã bem cedinho, os biólogos e veterinários passam em cada uma das armadilhas montadas na tarde anterior. Primeira armadilha que a gente visita hoje, aqui no município de Mococa, e tem um lobo ali já, né, capturado, Ricardo. Dá para saber se é fêmea, se é macho? É uma loba, é a Clara. Ela está ainda com o colar. A questão é que tem mais lobo nas outras armadilhas que a outra parte da equipe já nos avisou. Depois a gente retorna aqui. Pelo menos 2 lobos para trabalhar hoje, né? Começamos bem. A gente chegou agora há pouco nesse canavial entre os municípios de Mococa e São José do Rio Pardo. A armadilha, as iscas funcionaram. Uma fêmea foi capturada aqui, é a Mica, que eles monitoram já desde 2019. Ela foi sedada e agora está sendo levada para uma área sombreada para justamente ser atendida, porque está muito calor. Na consulta, eles pesam, 27,5. coletam sangue, pelos, fezes, dão uma olhadinha nos dentes. O desgaste dentário é o sinal de envelhecimento dos lobos. Então a gente vai vendo como que está a dieta dele e o processo de envelhecimento a partir do desgaste dos dentes, né? A Mica tem quantos anos? A Mica está com 8 anos. Estão muito bons para um animal de 8 anos, muito bons. O pessoal anota tudo e envia o material para o laboratório. Tem que esperar os resultados, mas observando aqui, como que ela tá? Ela tá bem, aparentemente ela tá super bem. Ela tá no peso ideal, tá com pelagem bonita, tá alerta, tá aparentemente no cio, época reprodutiva, então esperamos que venha filhotes pela frente. Do canavial para o cafezal. Nessa fazenda, com mais de 600 hectares de café orgânico em Mococa, um dos talhões foi batizado em homenagem ao lobo. Esse talhão de café aqui a gente deu o nome de Guará, porque aqui é um local que a gente mais visualiza esses lobos aqui. A gente já viu a Clara, né? Já vimos também lobos que não são monitorados, né? Que a gente percebeu por não estar com o colar, e outros animais também. Wellington não é o único trabalhador daqui que já encontrou lobos guará pelas lavouras. Os ovos estão aqui. A Rosângela, que comanda a cozinha da propriedade, também. A gente está trabalhando aqui e ele passou lá. Pertinho? Pertinho, ele vinha comer abacate aqui. E você se assustou? Não, não assustou, já tinha acostumado. Porque antigamente ele vinha comer abacate, era só chover, fazer tempo de chuva à noite, nós trabalhando, ele começava a urvar. Aí nós falamos, vem um lobo urvando. Mas recentemente os encontros não foram tão felizes assim. Silvia Barreto, dona dessas terras, conta que alguns lobos deixaram de pedir abacate para pedir ajuda. Eles começaram a aparecer no meio do dia, parar na estrada, olhar para a gente como quem está pedindo socorro mesmo. Porque o lobo saudável, ele não aparece durante o dia. Ele pode até aparecer no cafezal, assim, cruzando de um lugar para o outro, mas assim, vir aqui na minha casa, no meu jardim, dentro do retiro de leite, na serraria onde nós estamos trabalhando, teve um que se escondeu lá e ficou lá esperando ajuda. A Clara mesmo, que frequenta essa área, já teve sarna, doença que preocupa os pesquisadores porque tem sido bem frequente entre os lobos do sudeste do país. Muito provavelmente pela proximidade deles com os animais domésticos, como os cachorros. Hoje ela apresentou essa falha na pelagem, principalmente no rosto, e é um dos sinais da sarna. Ela tem algumas cicatrizes aqui, então pode ser só por conta da cicatriz, que não cresceu o pelo ao redor, mas pode ser que ela tenha se infestado novamente. Então nós estamos coletando o exame, mas depois nós fazemos a limpeza do local e administramos um medicamento justamente para estancar esse sangue e impedir moscas e tudo mais. Enquanto a Clara aguarda o efeito da anestesia passar, os pesquisadores explicam pra gente que as doenças são apenas um dos problemas. Ao longo do projeto, a equipe identificou outros 2 grandes impactos que os lobos sofrem nessa região. Os atropelamentos. Nós estamos na região do país onde a malha rodoviária é bastante densa. A região que mais morrem lobos guarás atropelados.
O segundo impacto é a perda do habitat natural dele, do cerrado. Segundo os pesquisadores, cerca de 40 lobos-guará habitam essa região. Só que apesar de estarem adaptados às lavouras e pastagens, aqui eles vivem menos. Os lobos que teoricamente deveriam viver entre 12 e 13 anos, aqui eles vivem 8, 9. Já na Serra da Canastra, em Minas, onde foram feitos os primeiros trabalhos para conhecer e preservar a espécie, tem muito mais lobo, 3 vezes mais. A região da Serra da Canastra, ela hoje é uma região que assim, se sabe que tem a maior população viável de lobo-guará, é aqui na Canastra. Por quê? Porque a gente tem uma área grande preservada do bioma cerrado. Os lobos por aqui circulam dentro e fora do Parque Nacional. Mas os que estão dentro da área do parque, já foi comprovado cientificamente que são muito mais saudáveis e têm uma qualidade de vida muito melhor, não estão sujeitos a tanto estresse quanto os que vivem fora do limite do parque. Esses, por vezes, dão uma passadinha nos sítios, onde muita gente cria galinha. Galinha solta no quintal mesmo. Aí já viu, né? Confusão na certa. O risco maior deles é a caça, eles estão sujeitos a ser abatidos por conflitos, né, com os produtores rurais, que às vezes se sentem prejudicados por abater alguma galinha, né? O que acontece mais é pegar a galinha mesmo. O Globo Rural mostrou essa relação complicada cerca de 10 anos atrás. Quando era na noite, um bicho vinha, comia galinha, ficava com os pintinhos sem mãe, não escapava não. Que bicho especialmente que vinha? Não, praticamente eu vou entrar na entrevista da pergunta, é o lobo mesmo. É o lobo mesmo? É. Do galinheiro pra cima aqui só frequenta lobo. Na época, para evitar que o lobo devorasse as galinhas, o ICMBio e o Instituto Procarnívoros ajudaram a construir um galinheiro nos sítios. Ao todo, foram uns 150. A gente revisitou o casal que recebeu uma das primeiras estruturas. Bom dia, seu Vitor, tudo bem? Essa deve ser a dona Leci. Essa é. Licença, viu? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Prazer, Pedro. Igualmente, Leci. Hoje as aves passam o dia para lá e para cá ciscando e à noite entram no galinheiro para descansar. O lobo-guará agora deixa de ser visto como lobo mau. Sim, ele é meu amigo. É? É, por causa que a gente, né, ele não tá me ofendendo mais, não. Vem ver ela dentro do galinheiro, olha ela e sai. E não sai contrariado, sai tranquilo. Para, digamos, retribuir essa tranquilidade toda, quando vai capinar a pequena lavoura, seu Vitor deixa até uma comidinha pro lobo. Os ramos que eu conheço que dá fruta, e eu não corto eles, não, eu largo porque eu sei que eles alimentam muita fruta. As frutas que eles comem, eu devo. Os bichos muito alimentam de fruta. Não é só pro lobo, os outros amigos dele que quiser comer, junto com ele, associar com ele, tá à vontade deles, né? De volta a São Paulo, a Clara, que a gente já conheceu aqui na reportagem, começa a acordar da sedação. É chegada a hora de retornar à natureza. A veterinária abre a jaula. Sem muita cerimônia, Clara logo sai e caminha entre os pés de café. Esse outro lobo, o urbano, demorou um pouco mais para botar as patas para fora da gaiola. Parecia desconfiado. Eu acompanhei o momento com o Beto. Olha lá, olha lá. Foi. Agora foi. Que lindo, vai embora comigo. Demorou uns 5 minutos para sair, mas quando saiu... Quando saiu, foi embora. Beto é vaqueiro, cuida de umas 400 cabeças de gado. E nas andanças pela fazenda, deu de cara com o urbano. Espera reencontrá-lo? Quem sabe, né? Eu gostaria que esse animal fosse preservado, né? Minha filha, meus netos, meus bisnetos pudessem ter esse privilégio que eu tenho, né? Hoje de ver o animal em liberdade, né? Liberdade. Palavra que, nesse caso, depende de um casamento, produção e preservação. Coexistência é possível e é o que a gente busca, né? Numa região como essa, você pode produzir a tua cana, você pode produzir o teu café e com a presença dessa biodiversidade que o país tem. O agricultor não pode ser inimigo da vida selvagem.
Ele não precisa dominar todos os espaços. O produtor ele tem muita coisa em comum com esse bicho. É um batalhador.